Vamos fechar o Morning, estamos na reta final do programa, de volta à política. Em delação, o ex-ministro petista Antônio Pallotti relata propina milionária. Os detalhes a gente confere na reportagem do colega Afonso Marangoni. O ex-ministro Antônio Palocci citou 12 políticos que teriam recebido de 16 empresas mais de 330 milhões de reais em vantagens indevidas. Deste montante, cerca de 270 milhões de reais teriam sido destinados ao Partido dos Trabalhadores entre os anos de 2002 e 2014. As informações constam do acordo de delação premiada que Palocci firmou com a Polícia Federal. Nesta quarta-feira, o site da revista Veja divulgou o conteúdo de um documento de 8 páginas que revela pontos da delação. O material de abril deste ano foi assinado pelo responsável pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin. De acordo com Palocci, todas as eleições dos ex-presidentes Lula e Dilma foram financiadas com recursos irregulares de empresas. A maioria das transações teria sido acertada por ele e pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Em troca das propinas, os empresários conseguiam, por exemplo, uma linha de crédito no BNDES e apoio da base governista a medidas que tramitavam no Legislativo. No documento obtido pela publicação, o ex-ministro petista voltou a falar que na primeira eleição de Lula, em 2002, ele recebeu $1 milhão do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi. Antônio Palocci disse que a empreiteira Camargo Correia pagou 50 milhões de reais em vantagens indevidas para pôr fim à Operação Castelo de Areia no Superior Tribunal de Justiça. A operação de 2009 investigava suspeitas de irregularidades do grupo em contratos de obras públicas. Segundo o petista, parte da quantia foi repassada ao PT na forma de doação eleitoral para a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Outros políticos da sigla também teriam sido beneficiados. Palocci afirmou que a Camargo Correia repassou R$1 milhão para a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A deputada ainda teria recebido dinheiro de mais 2 empreiteiras para a eleição ao Senado em 2010. R$2 milhões via Caixa 2 da Odebrecht e R$800 mil da OAS. No documento obtido pela Veja, Antônio Palocci diz que os ex-governadores petistas Fernando Pimentel e Tião Viana receberam repasses de empreiteiras na eleição de 2010. Pimentel teria recebido R$2 milhões da Camargo Correia e Viana teria levado R$2 milhões da Odebrecht, sendo R$1,5 milhão de Caixa 2. Palocci diz que a Odebrecht repassou também em 2010 R$3,2 milhões via Caixa 2 ao ex-senador Lindbergh Farias. Outros R$50 milhões teriam sido pagos ao Partido dos Trabalhadores, desta vez pela Odebrecht, em troca de vantagens no Programa de Desenvolvimento de Submarino. O dinheiro teria financiado parte da campanha para a reeleição de Dilma Rousseff. Esse episódio já havia sido narrado pelo ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht em seu acordo de colaboração. O ex-ministro petista também cita a Qualicorp. A administradora de planos de saúde teria repassado recursos ao PT, ao Instituto Lula e à empresa de marketing esportivo Tausdal, de Luiz Cláudio, filho caçula do ex-presidente. Em troca, o governo teria concedido benefícios à empresa na Agência Nacional de Saúde Suplementar. No trecho obtido pelo site da revista Veja, não estão especificados os valores que a Qualicorp teria repassado. Em nota, a administradora afirmou que nunca pleiteou ou obteve qualquer tipo de benefício público e jamais transgrediu a lei. Já o Partido dos Trabalhadores disse que nada que Antônio Palocci diga sobre o PT e seus dirigentes tem qualquer resquício de credibilidade. A sigla ainda afirma que ele negociou com a Polícia Federal, no âmbito da Lava Jato, um pacote de mentiras para escapar da cadeia e usufruir de dezenas de milhões em valores que haviam sido bloqueados. Tá aí. As revelações, as informações, na verdade, reveladas aí pela delação do Palocci, elas não surpreendem absolutamente nada, né? É mais uma formalização, né, Caio, do que já se sabe, né? Do modus operandi do partido que queria se manter no poder, tinha aquele projeto. Tudo. Ele traz mais dados técnicos, né? Mas os personagens são sempre os mesmos. E, assim, tem situações na vida em que, infelizmente, não há provas, mas não há dúvidas, né? Então, em relação à forma como o PT se organizou no poder, né? E arquitetou aí toda essa
meritocracia, todo mundo já sabe disso. Então é um alento saber que existe o Instituto da Delação Premiada para permitir estabelecer aí um ponto de partida no desmonte de esquemas de corrupção e de grandes organizações criminosas como essa ala ou a cúpula petista, né? É interessante notar também na nota do PT, assinada pela Gleisi Hoffmann, ele diz o seguinte, que a delação não tem qualquer credibilidade porque foi negociada com a Polícia Federal um pacote de mentiras para que ele escape da cadeia. E aqui cabe um parênteses jurídico, é muito importante isso para combater a desinformação sempre disseminada aí pelo Partido dos Trabalhadores. A Lei 12.850 de 2013 das organizações criminosas, no seu artigo 4º, que trata da colaboração premiada, no parágrafo 16, estipula expressamente, abre aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Portanto, o sucesso do depoimento ele depende da sua veracidade e da capacidade do delator em corroborar o seu testemunho com outras provas. Esse depoimento do Palocci, né, ele tem 23 anexos, né, o que a Veja publicou é uma fração dele. Ele implica 12 políticos, 16 empresas, ele fala de ilícitos aí na ordem das centenas de milhões de reais, fala de compra de apoio parlamentar, de corrupção em nível internacional, e aí você tem do outro lado, né, o outro poder da República, o poder legislativo, capitaneado aí pelo seu Rodrigo Maia, que está empatando o pacote anticrime, que combate o crime organizado, as lideranças criminosas, e votando um projeto de abuso de autoridade que é cheio de jabutis e jabuticabas. É um absurdo.